Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque esse é um comportamento inerente ao ser humano. Faz parte de ser humano mentir. Nós aprendemos desde muito cedo com as pessoas que são referência para nós, com nossos pais, nossos avós, tios, as pessoas que nos circulam nesse primeiro momento da nossa vida, aquilo que é aceito, aquilo que não é aceito, e dentro desses comportamentos estão a mentira. Muitas vezes a mentira é usada para que a pessoa tenha alguma vantagem, algum privilégio na situação, ou porque a pessoa não consegue lidar com a consequência que aquela situação pode trazer para ela. No entanto, a gente não pode esquecer que mentir é algo que desgasta, é algo que é difícil para aquela pessoa. Não é uma estratégia que seja fácil ou que seja muito boa, mas é uma estratégia possível de ser usada. E a mentira tem consequências, e a pior delas é a perda da confiança do outro naquela pessoa que mente. Alguns fatores causadores da mentira são importantes de serem ressaltados, como, por exemplo, algumas vezes as pessoas usam essa estratégia de mentir para se proteger, para se autodefender. Outras vezes, a pessoa usa a mentira como uma estratégia de controle. Ela usa uma situação inventada para tentar controlar o outro que está ali com ela. Outras vezes, ela mente porque ela tem medo das consequências do ato dela, medo da atitude que o outro vai ter em relação a ela, medo de não ser aceita no grupo. Uma das coisas que leva também as pessoas a mentirem é para parecerem mais parecidas ou mais adequadas aos grupos nas quais ela convive, para serem inclusas nos grupos de convivência. E outro motivo também que geralmente leva as pessoas a mentirem é fazer com que a verdade pareça mais interessante para os outros. Muitas vezes a pessoa aumenta algo que até tem um pouquinho de verdade para fazer com que aquilo tudo pareça mais interessante e dessa forma ela consiga prender a atenção do outro. São vários motivos que podem fazer com que a pessoa minta e é importante que a gente entenda qual motivo está fazendo aquela pessoa mentir para poder lidar com essa mentira do outro também. A mentira pode ser uma doença? Sim, a mentira pode ser uma doença. Tem os casos de mitomania, que são as pessoas que mentem compulsivamente, sem o controle sobre aquilo que ela está inventando e tendo a autoilusão, ou seja, ela passa a acreditar que aquilo que ela está criando e contando para os demais é a verdade absoluta das coisas. É importante saber que alguns transtornos também traz em si a questão da mentira, como a bipolaridade, nos casos de mania, transtornos de personalidade como psicopatia, onde a pessoa manipula e precisa controlar o outro através da mentira. E é importante entender que algumas dessas situações são situações graves, outras são mais leves e não representam perigo de fato, nem para aquela pessoa e nem para a sociedade. Tem diferentes níveis de mentiras e diferentes níveis de adoecimento. Como fazer se você tem um parceiro que mente? Se você tem um parceiro que mente, é importante que você demonstre a ele que está percebendo que ele está mentindo todas as vezes que ele usar dessa estratégia para se comunicar com você. É importante que ele entenda que a mentira não funciona com você. É importante que ele não se sinta validado nesse comportamento que é inadequado. Importante também que ele entenda quais são as consequências disso para você. Como você se sente pouco confiante no comportamento e na pessoa que ele se mostra para você quando ele tem esse tipo de atitude. Se a mentira, no caso do seu parceiro, não for proveniente de um comportamento doentio, só a sua atitude perante a isso já vai fazer muita diferença. Só de não aceitar todas as vezes que ele mente, dizendo a ele que você está percebendo que é uma mentira, já vai fazer muita diferença na convivência entre vocês. Geralmente essas pessoas aprenderam
e foram validadas ou foi deixado para lá desde muito pequeno que a mentira, ok, pode ser usada nas relações sociais. Mostre a ele que com você não é possível que isso seja feito. Além de deflagrar essa mentira do seu parceiro, também tente compreender a causa da mentira. Falamos agora há pouco sobre 5 causas principais: o medo, a necessidade de ser incluso no grupo, a necessidade de fazer a história parecer mais interessante, muitas vezes também o sentimento de insegurança. Então, tente entender quais dessas questões ou qual dessas causas está mexendo com o seu companheiro e trabalhe a causa em si e não o sintoma e não a mentira. A mentira você vai simplesmente dizer para ele: estou percebendo que você está mentindo. Isso não é verdade, porque eu sei por essa e essa e essa razão. Responda a necessidade que ele tem. Se você perceber que a necessidade que ele tem de mentir vem do medo que ele sente, da sua reação ou de como vai ser visto por você, diga a ele como você o vê de fato. Se você perceber que a pessoa está mentindo porque ela quer se sentir parte, quer se sentir inclusa, diga a ele o quanto ele é incluído, quanto ele já é parte da sua vida. Tente entender nas entrelinhas o que está por trás, o que o leva a mentir. E se você for um mentiroso? Se você perceber que você mente além do que é adequado socialmente, ou se você não gosta desse comportamento em você, já apontaram para você e você já teve perdas significativas na sua vida, é importante você entender se esse comportamento ele faz parte de um sintoma de adoecimento, se é um comportamento que está fora do controle e se ele precisa de tratamento. Se ele precisa de tratamento, procure um psicólogo. Converse com uma pessoa que pode te ajudar a ter pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, atitudes diferentes em relação à vida. Porque a mentira, ela é uma estratégia usada para lidar com as nossas ansiedades, nossos medos, nossas angústias. E tem estratégias diferentes que podem ser usadas que vão trazer muito mais vantagens do que desvantagens e que não vão trazer as consequências da falta de confiança no outro. No entanto, se você perceber que é algo realmente fora do controle, que é algo que você muitas vezes nem percebe, que está trazendo muitos prejuízos para a sua vida, para as suas interações sociais, é importante que você, de fato, tenha ajuda não só do psicólogo, mas também do psiquiatra, porque provavelmente você deve ter um outro transtorno que está causando toda essa necessidade de mentir. Existe cura para o mentiroso contumaz? Em relação à cura é uma questão muito difícil sempre da gente responder, porque sempre que a gente fala sobre transtornos que envolvem a nossa mente, a nossa personalidade, são transtornos que são causados por diversas coisas. Como eles têm diferentes causas sociais, causas genéticas, emocionais, eles também precisam ser tratados considerando todas essas interfaces. Então, muitas vezes a cura é algo que não existe nesses casos, mas existe estratégias para lidar e para viver melhor, mesmo tendo esses transtornos. No caso dos mentirosos que não têm um adoecimento, aquela pessoa que tem o comportamento de mentir em algumas situações, que tem algum prejuízo na vida social, do trabalho e interpessoal, mas não tem isso como um traço de adoecimento, essas pessoas sim podem ter essa questão resolvida mudando o jeito de pensar e mudando o seu comportamento, exercitando formas diferentes de olhar para a realidade, formas diferentes de se comportar nas realidades e nas situações nas quais ela está inserido. Mas para aquelas pessoas que têm um transtorno de personalidade ou que têm um transtorno como a bipolaridade, isso não tem cura. Isso vai continuar com a pessoa e a pessoa vai aprender a tratar
a lidar com aquilo, vai diminuir a forma de manifestar o sintoma, como por exemplo a mentira, a necessidade de mentir. Mas se ela estiver em tratamento e não vai ter cura, vai ser algo que ela vai ter que lidar para o resto da vida dela. Confrontar um mentiroso é positivo? O confronto nunca é a melhor estratégia, porque no confronto tem uma postura de agressividade, na qual você está dizendo eu sou o dono da verdade e você não está falando a verdade. Quando a gente é agressivo, quando a gente demonstra a nossa agressividade para o outro, nosso comportamento é igual um bumerangue. Da mesma forma que eu mando, ele volta. O outro também vai voltar de uma maneira agressiva e nós não vamos chegar a lugar nenhum. O confronto não é a melhor estratégia. O deflagrar, o desnudar, o mostrar que você percebeu que aquela pessoa está mentindo é a melhor estratégia. Mas isso precisa ser feito com cuidado, com carinho, com respeito também um ao outro. A gente não pode esquecer que a pessoa que está mentindo, ela não faz isso porque ela é safada ou porque ela não é legal. Muitas vezes ela faz isso porque ela tem medo, porque ela tem necessidade de ser inclusa. São necessidades humanas, como todos nós temos. É importante a gente lembrar o que leva a pessoa a fazer isso. Algumas pessoas vão mentir querendo ter vantagem própria, mas aí a gente já está falando de pessoas que têm transtorno de personalidade e precisam manipular os outros, né? Mas a maior parte das pessoas que mentem, elas mentem porque elas estão acuadas, com medo, com falta de coragem de lidar com as consequências daquela situação. Elas precisam muito mais do nosso cuidado do que da nossa reprovação. Então, confrontar não é a melhor estratégia. Acolher, entender, negociar pode ser um caminho melhor.